Num momento de agrura para determinado povo e consolida-se mais tarde, quando ocorre a fase de renascimento das esperanças. Da mesma forma que o príncipe deve buscar ser querido por sua gente, a nossa ordem necessita, a qualquer custo, manter a sua posição de prestígio na sociedade florentina. Continuemos unidos, conscientes dos nossos passos e acatemos as nossas fraquezas quando for conveniente, mas jamais expondo-as ao mundo. Acertemos o nosso trilhar rumo à consolidação de nossa força política e fixemos as bases para o futuro, associados aos grandes líderes e buscando a unificação do Estado florentino. Encabecemos a aspiração do príncipe, não lhe faltava para ser rei senão um reino. A conquista, irmãos. Vibrante ovação coroa de êxito o discurso de Maximiliano, um dos mais jovens e estudiosos monges da abadia, que se encanta com a obra-prima de Machiavel. O prior admira o seu trabalho e decide enviá-lo a Roma para continuar o aprendizado e transmitir os seus conhecimentos a respeito de política e filosofia. À sombra do seu longínquo passado, quando esteve à frente de uma abadia do século VIII, desenha-se em seu perfil ambicioso e sectário. Capítulo 42 – A cultura humanista. Retorna-se à Florença de 1502. Eustáquio reencarnou sob o manto protetor de uma família modesta e simples, recebendo o nome de Maximiliano. Desenvolve-se cercado de amor e cheio de compreensão e apoio. O núcleo familiar, apesar da singeleza de vida, permite-lhe um crescimento saudável, com possibilidades de estudo. Desde cedo, Maximiliano acompanha seu genitor nas atividades do campo, colhendo e plantando, cíclica e rotineiramente, perquirindo em seu íntimo quando lhe surgiria uma oportunidade de progresso social e econômico. Buscando atingir o seu objetivo de melhorar o nível de vida, todos os dias frequenta o pequeno comércio de Mestre Jacob, como carinhosamente chama o ancião que vende livros e quinquilharias de um modo geral no centro da cidade. O rabino auxilia no seu aprendizado, fornecendo-lhe todo o material necessário a compor o amplo conhecimento exigido pela intelectualizada sociedade da época, imersa no humanismo e no renascimento. Apaixonado pela agudeza de espírito e inteligência invulgar do rapaz, Jacob, solteiro e solitário, dedica-se a ele como se fosse um filho, exigindo-lhe postura e dedicação. Não decepcionando o velho livreiro, Maximiliano alça dia após dia os degraus da intelectualidade e ambos tornam-se cada vez mais amigos. Grande centro do humanismo, Florença proporciona ao jovem uma fonte inesgotável de obras literárias de alto nível, permitindo ao mestre Jacob selecionar os melhores textos para suas aulas. O ancião, sacerdote do judaísmo, desenvolvera sua infância em constantes estudos, na propriedade ripícola que o pai possuía na região francesa de Troyes, de onde emigrou. Unidos por um ideal comum, abeberam-se das grandes obras do seu tempo, dedicando-se a discussões profundas e estafantes sobre a obra de Francisco Petrarca, com especial relevo para o Canzoniere e, por particular sugestão de Maximiliano, os poemas de Triunfe. Não lhes passam despercebidas as obras de Boccaccio, Decameron e a biografia comentada de Dante Alighieri. Impossível conter o debate acirrado entre ambos, quando comentam, entusiasmados e inebriados a obra Comédia de Dante. Desperta curioso interesse em Maximiliano o trecho descrito pelo autor florentino, nos Cantos que Cuidam do Paraíso, que trata do desabafo de São Bento questionando os desvios enfrentados pela ordem que idealizou, os beneditinos. Logicamente, ante os contrastes teológicos existentes entre o mestre e o aprendiz, ambos afinam-se mais na discussão dos cantos relativos ao inferno e ao purgatório, mas divergem no tocante ao paraíso. A parte relativa aos beneditinos suscita curiosidade excessiva por parte de Maximiliano que, a partir dessa ocasião, demonstra interesse peculiar por essa ordem religiosa, vislumbrando integrá-la no futuro. Seu orientador nos estudos passa a verificar que o rapaz, ao cientificar-se de qualquer assunto, em pouco tempo domina a linguagem do autor e desvenda sua intenção ao escrever a obra, demonstrando ágil acesso à interpretação do texto. Aprecia, ainda, as pinturas e a arte do desenho de um modo geral,
aperfeiçoando sua sensibilidade no campo cultural e artístico. Em determinada oportunidade, quando comenta, em latim clássico, um dos poemas que acabara de ler, tem por ouvinte um atento monge beneditino, frequentador da loja do mestre Jacob, que se interessa pela capacidade intelectual do jovem e busca conhecê-lo melhor. Aos 16 anos, prodigioso e culto, tece importantes considerações quanto às obras góticas que passa a conhecer e dedica-se ao estudo do desenho geométrico, utilizando cálculos matemáticos como apoio. Certa vez, elabora um quadro desenhando um local que nunca tinha visto antes. Trata-se, em verdade, de uma abadia da ordem beneditina fielmente retratada. Possivelmente inspirado por ligações do pretérito na construção da imagem, termina obtendo permissão para transferir-se para o mosteiro dos beneditinos, situado em Florença, a fim de concluir e aperfeiçoar os seus estudos. Seu coração enche-se de encanto pelo convite formulado pessoalmente pelo prior a seus pais e, crédulo num futuro promissor, desenlaça-se da família e do professor, partindo rumo ao seu novo horizonte. Despede-se do mestre querido vertendo lágrimas saudosas, porém necessárias. Desfaz-se de seu apego à terra, ao campo e à simplicidade, devota-se, a partir daí, a uma vida austera, mas confortável, no interior da abadia. Jacob, entristecido, assiste à partida de seu aluno dileto e amigo fiel. Pelas vias tortuosas de Florença, seguem lado a lado Maximiliano e o monge que lhe serve de guia. Distanciando-se do centro e caminhando pelas trilhas de um penhasco, a última imagem que se vê do jovem são as linhas sombrias de seu capuz monástico. A noite cai serena e o rabino ora fervorosamente por seu estimado companheiro, enviando-lhe vibrações afetuosas, mas frágeis para penetrar as portentosas entranhas das muralhas beneditinas. Capítulo 43 Os recônditos caminhos da abadia rumo ao Vaticano. Recoveiros soturnos seguem trilhas enegrecidas, acompanhados apenas pelo tênue luar da meia-noite, rumo aos porões beneditinos. Carregam abastecimento mensal da ordem e trazem correntes, ferramentas e outros equipamentos estranhos, destinados às câmaras localizadas no calabouço. O ano 1523 e Maximiliano já se sagrou monge. Alheio aos desatinos e aos desmandos cometidos pelo priorato na condução dos destinos beneditinos, ele continua seus estudos e aguarda uma oportunidade para mudar-se do mosteiro, pois sente que não pertence ao sombrio lugar. Trata-se de uma conscientização adquirida com o passar dos anos, associada à renovação interior por ele vivenciada ante tantos estágios em zonas umbralinas. Seu coração clama por mudanças, enquanto a razão ainda aceita caminhos tortuosos e menos dignos para atingir objetivos materialistas, embora sem excessos. Quando toma conhecimento direto e pessoal de alguma tortura realizada nas salas do subterrâneo, para onde são levadas as pessoas consideradas infiéis, Maximiliano sempre procura o abade para obter justificativas. Meu querido Max, não vos impressioneis com a situação de nossos reclusos. Eles são muito bem tratados e suas famílias confiam em nossa ordem para recuperá-los e torná-los cristãos exemplares. Lamento discordar, irmão, mas não considero a tortura um método correto e indicado para converter infiéis. Tortura. Que palavra dura e de significado dúbio. Para alguns, esse método que estáis rejeitando é um bálsamo aos seus espíritos. A oposição dos dirigentes da abadia é veemente quando se pretende qualquer mudança na estrutura secular da ordem religiosa e, em especial, em algumas de suas formas singulares de obter a confissão espontânea e o arrependimento dos seus hóspedes. Qualquer comentário de Maximiliano nesse instante seria inútil. Percebendo a necessidade inadiável de abandonar a vida monástica, ele continua pressionando os monges a mandá-lo a Roma para estudar no Vaticano. Enquanto estuda, ele descobre através de amigos bem informados os manuscritos de Machiavelli, datados de 1513, tecendo longa e peculiar narrativa a respeito da política e do poder. Interessado, dedica-se ao conhecimento da obra e torna-se um especialista na matéria.
Eloquente na defesa de seus pontos de vista e conhecedor dos meandros da filosofia e das demais ciências humanas, termina conquistando a confiança do prior, que decide enviá-lo ao Papa. Preparando-se para partir, toma conhecimento da morte de seu ídolo Machiavelli, ocorrida em 1527. Entristecido, pois desejava conhecê-lo, parte no ano seguinte para uma nova vida na imensa urbe romana. No Vaticano, desenvolve ainda mais o seu gosto apurado pela arte e, em especial, pela pintura. Possui livre trânsito na sede do poder político católico e consegue tecer importantes laços de amizade com cardeais e bispos. Acompanha de perto o trabalho de decoração do Palácio Papal, deslumbrando-se com as obras do pintor Leonardo da Vinci. Relembra-se de sua infância no berço do Renascimento, Florença, e adentra-se em Quecento, etapa derradeira desse movimento artístico italiano, conhecendo Michelangelo. Através de gestões junto a cardeais, que levam suas reivindicações ao Papa Clemente VI, finalmente obtém autorização da Igreja para ver publicada a obra O Príncipe, de Niccolò Machiavelli. Estaria trilhando brilhante carreira, não fosse a inimizade gratuita que lhe dedica o cardeal Ubaldo, um conceituado líder dos católicos de Roma. Reticente quanto ao desempenho e às boas intenções do monge beneditino, o prelado costuma criar muitos empecilhos a Maximiliano em todas as suas áreas de atuação. Habitualmente, ocorrem diálogos ásperos entre ambos. Chamais-me, eminência. Certamente que sim. Continuas o teu insignificante trabalho, meu jovem. Dedico-me à obra decorativa deste augusto palácio e estou ao vosso dispor sempre que necessitardes. Deixemos de lado as tuas posturas de bom moço e cristão exemplar. Quero saber se continuas a pregar as ideias inúteis daquele escritor florentino, Machiavelli. Sem dúvida. Admiro a sua obra e as suas ideias, com o devido respeito a vossa eminência. Pois quero que saibas, Maximiliano, de minha insatisfação com tua conduta. Não aprecio essa obra O Príncipe e, em especial, não gosto de tua presença, vagando pelos corredores do Vaticano. Por que não voltas a Florença? Prometi ao prior que iria continuar meus estudos em Roma. Aconselho-te a voltar. De minha parte, se possível, quero ver-te bem longe daqui. Aprecio, eminência, a vossa sinceridade. Hoje em dia, temos poucos inimigos honestos e francos, que assumem diante de nós a sua posição. Lamento ter-vos despertado tanta ira. Conservar-me-ei afastado de vossa eminência a fim de não vos perturbar o sossego. E o mínimo que espero, até que chegue a tua hora de partir definitivamente. Não te esqueças jamais dessa minha advertência. Pode sair. Sem compreender a razão do ódio gratuito que desperta em Ubaldo, Maximiliano jamais poderia supor que o cardeal é o seu inimigo secular, Capitão Tergote, finalmente reencarnado. Aos poucos, o prelado consegue agir nos bastidores da sede papalina, tecendo as piores intrigas e a situação do monge beneditino torna-se cada vez mais complicada. Isolado e vivenciando um ostracismo camuflado, ele sente vontade de partir, retornando a Florença. Antes de tomar qualquer decisão, resolve sair pelas ruas, durante a madrugada de um dos dias mais conturbados que viveu no Vaticano, para refletir. Perambula pela cidade enquanto seus pensamentos vagam sem rumo. Mentores de Alvorada Nova o acompanham e, solícitos, buscam inspirá-lo a aproximar-se da residência de Epifânio, um ancião que segue as ideias protestantes e é bastante ligado à colônia espiritual. Em poucas horas, Maximiliano está diante da modesta casa de seu futuro aliado na senda protestante. Como vai, rapaz? Está perdido? Não. Talvez. Perdido em minhas reflexões. Gostarias de conversar? Sou um bom ouvinte. Por que não? Como vos chamais? Epifânio. Aceito o vosso convite. Afinal, nada tenho a perder. Durante bons momentos, ambos trocam ideias e discutem, com entusiasmo, teologia e alguns pontos básicos de filosofia. O dono da casa procura mostrar ao beneditino os postulados protestantes e ouve compenetrado as suas queixas a respeito da prepotente estrutura católica.
Fascinado pela doutrina exposta por Epifânio, Maximiliano promete voltar para continuar o debate e, nos meses seguintes, animado pela nova caminhada, esquece as amarguras sofridas no seu cotidiano na Igreja Católica, abraçando cada vez mais o protestantismo. Capítulo 44 – A semente protestante germina. Durante a Idade Média, a Igreja Católica alcançou a supremacia religiosa entre os crentes de toda a Europa. Ante a construção de vários templos suntuosos, distribuição de sacramentos à nobreza de um modo geral, realização das cruzadas, publicações contínuas da Bíblia e conchavos e acordos secretos com o poder político dos vários reinos, ducados e condados, tornou-se poderosa instituição de mando. Nem todos da instituição concordavam com essa postura e aplaudiam a hegemonia conquistada. O baixo clero, em grande parte, inconformava-se com o desapego aos valores espirituais e queixava-se da ênfase inconveniente ao culto exterior e às aparências. A oposição ao papado dos Estados nacionais que se firmavam na Europa, o movimento humanista desencadeado pelo Renascimento e um progresso científico cada vez maior colaboraram para o crescimento de alguns setores de oposição dentro do próprio catolicismo romano. A partir desses sintomas, as ideias esboçadas pelo teólogo alemão Martinho Lutero, extremamente arguto e inteligente em todas as suas colocações, desencadeiam o princípio de uma nova corrente religiosa que se consolidaria anos mais tarde em todos os cantos do velho continente. Suas teses afixadas na Catedral de Wittenberg surtem efeito e questionam os dogmas eclesiásticos. Monge que jamais pretendeu afrontar a Igreja ou seus princípios básicos. Sua intenção é adaptar o culto e o sacerdócio à verdade que possui em seu coração, simplificando o acesso do povo aos membros do clero e incentivando a fé como valor essencial do ser, sobrepondo-se às riquezas materiais e os títulos. Essas ideias logo chegam a Roma e invadem vigorosamente a mente de Maximiliano, através das notícias transmitidas por Epifânio. Agredido em seu íntimo pelos desmandos que vislumbra no interior do Vaticano, em especial, inconformado e magoado com as injustas agressões de Ubaldo à sua pessoa, colocado no ostracismo e reduzido a mero serviçal do palácio papal, ele termina convertendo-se ao protestantismo. Todas as noites, Maximiliano larga Marcelo às suas tarefas na Cúria Romana e segue a casa do amigo Epifânio para dedicar-se com um grupo de estudiosos à nova doutrina que está abraçando. Não se corresponde mais com a abadia de Florença e acaba levantando suspeitas no tocante à sua conduta. O inimigo figadal, Ubaldo, determina alguns serviçais que sigam os passos do rapaz por toda Roma. Não demora muito para que o pérfido cardeal descubra, finalmente, a traição que tanto guardava para investir contra Maximiliano. Alheio à perseguição do prelado, ele estabelece uma nova amizade com um jovem monge alemão, convidado de Epifânio para as reuniões, que lhe desvenda as lições ministradas por outro teólogo protestante. Chegam-lhe ao conhecimento os postulados de Calvino, despertando-lhe um interesse incontrolável de conhecê-lo pessoalmente. Entretanto, tão logo retorna ao Vaticano, é conduzido à presença do cardeal Ubaldo. Inquirido a respeito de sua participação no movimento protestante, ele nega veementemente e continua afirmando-se católico. Insistente, o prelado forçou a uma confissão, mormente quando chama à conversa os seus auxiliares que seguiram Maximiliano por vários dias. Desmascarado, o florentino desespera-se e recebe ordens de não deixar os aposentos até que seja autorizado a fazê-lo. Pressentindo a aflição e o castigo que iria receber, foge do palácio papal e refugia-se na casa de Epifânio por algumas horas, mais tarde partindo rumo a Genebra, onde pretende encontrar-se, finalmente, com João Calvino. Colérico ante a fuga do inimigo, Ubaldo faz publicar uma recompensa por sua captura. Temerosa em face do avanço protestante, a Igreja Católica faz renascer a cruel Companhia de Jesus, que significa o retorno da Inquisição. O Santo Ofício é restaurado e Ubaldo passa a fazer parte do tribunal. A violência de seus atos espalha-se brevemente pelos recantos europeus e o movimento protestante fraqueja, perdendo espaço. Longe dali,
Maximiliano percorre a França durante o ano de 1545, em busca das raízes do movimento ou religiões de contestação ao catolicismo romano e acaba cruzando as fronteiras genebresas na trilha de seu novo líder. Capítulo 45 – O encontro com Calvino. Caminhar a noite inteira, sob o brilho especular da lua companheira, encontrando-se agora fatigado e desesperançoso. Alguns passos mais, poucos que sejam, conduzem Maximiliano a uma clareira, formada de belas árvores e alegres pássaros que cantarolam pelo céu, onde repousa merecidamente. A égira que empreende traz-lhe um amargo sentimento de estar perdido e vazio. Horas mais tarde, desperta soldado, imaginando estar perdendo precioso tempo na sua incessante busca. Imagina-se ainda em França, porém já pisa solo genebrês. Levanta-se e coloca-se em marcha, deixando para trás o amistoso espaço sem árvores que o embalou em providencial descanso. Depara-se com montanhas íngremes, compondo um cenário belo, diferente dos arredores florentinos onde passou a maior parte de sua existência e cujo fastígio apresenta-se convidativo a ser alcançado. Mira-se no encalmado embalo do sol, radiante a essa hora do dia. Sente-se um autêntico heliólatra, que adora o sol. Quando se sente abandonado pela orientação divina, termina encontrando, ao final de uma estreita trilha, uma torre erguida sobre escombros. No alto, vê uma janela, com cortinas dançando ao sabor dos ventos e nota uma presença humana no seu interior. Resolve bater às portas do castelo em ruínas. Atendido com presteza a invogar por um lei-duque, apresentando-se como viajante originário de Roma, e conduzido a uma sala vazia, onde recebe instruções para guardar. Minutos depois, ingressa no recinto um homem magro, vestido de negro, com um pequeno capuz na cabeça, barba cerrada e sisuda, com um livro às mãos. Aparenta ter cerca de 40 anos. Quem sois? Achei que fosse meu bom amigo Guillaume. Indaga decepcionado aquele que lhe parece ser o senhorio. Meu nome é Maximiliano, sou monge beneditino. Quero dizer, fui monge beneditino e agora encontro-me em peregrinação pela Europa, buscando localizar Genebra e conhecer uma personalidade do movimento protestante. Se puderdes dar-me abrigo por uma só noite, continuarei minha viagem amanhã, sem falta. O que faz um monge perdido nestas terras? Onde situa-se a vossa abadia, meu caro? Como pude dizer-vos, já não pertenço à ordem beneditina. Retirei-me. Iniciei, entretanto, meu ingresso na vida monástica em Florença. Passando por Roma, decidi abandonar o catolicismo. Interessante. Pode um religioso deixar de sê-lo? Teria ele motivos fortes e justificáveis para tal blasfêmia? Não abandonei a religião. Quero juntar-me aos protestantes. Senhor, peço-vos um abrigo temporário. Apenas esta noite. A propósito, quem estáis procurando? Talvez possa ajudar-vos. Conheço muita gente. Procuro Jean Calvin, famoso teólogo francês e protestante, que se encontra em Genebra, segundo soube. Conheceis? De nome. Mas por que quereis encontrá-lo? Trata-se de um autêntico reformista, alguém que me impulsionou, com suas ideias, a deixar a Igreja Católica. Acredito que viestes ao local certo. Poderei, em breve, apresentar-vos a quem desejais. Faz-se tarde. Apressai-vos para o jantar, que gosto de apreciar pontualmente às 7. E Vilásio vos indicará o vosso aposento. Deixe a sala o anfitrião de Maximiliano e ingressa, em seguida, o criado. Posso conduzir-vos, senhor? Onde está a vossa bagagem? Não a tenho. Possuo somente a roupa de meu corpo. Acredito não ser problema. Algumas peças poderão ser arranjadas, se vos desejais. Espero não vos causar transtorno, pois as acomodações não são dignas de um viajante. O patrão não costuma receber hóspedes aqui. Trata-se de um retiro temporário para suas reflexões, quando então somente o acompanho. Para mim, apenas um leito e uma boa refeição são suficientes. Não vos esqueçais que já fui monge, acostumado, pois, com locais simples e desguarnecidos de conforto.
Às 7 horas, jantam na mesma sala onde pela primeira vez se viram, o anfitrião e seu único hóspede. Costumo ter minhas refeições servidas na câmara de trabalho. Espero que não estranheis o ambiente precariamente instalado para receber-vos, de forma alguma. Não costumo ligar para a aparência. O que conta é a intenção e o calor humano no relacionamento em geral. Vossa amabilidade registra assim toda a vossa atenção. Fico satisfeito. Degustemos a refeição e, após, poderemos conversar a respeito de vossa missão. A autoridade moral com que fala o anfitrião faz calar Maximiliano e, durante alguns minutos, o silêncio impera no castelo, apenas interrompido momentaneamente pelos passos de Vilásio, trazendo e levando os pratos servidos à mesa. Fim da refeição, iniciam afável conversa. Ouvi há pouco vossas palavras acerca da conversão ao protestantismo. Gostaria de ouvir mais sobre isso. Tornei-me monja ainda jovem. Acreditava poder galgar posições sociais invejáveis na vida eclesiástica. Estudei muitos autores e várias obras. Especializei-me nos escritos de Niccolo Machiavelli. Segui de Florença a Roma para continuar minhas palestras e aprimorar meu aprendizado. Na sede do Vaticano, infelizmente, descobri um mundo novo, repleto de artimanhas e estratégias, com as quais não concordava. Alguns inimigos gratuitos na Cúria Romana conseguiram fustigar-me durante todo o tempo e a lazeira tomou conta do meu ser. Decidi, então, aproximar-me de um grupo de religiosos, distantes dos católicos, que estudavam as teses luteranas. Construí boas amizades e solidifiquei conhecimentos, mas fui atraiçoado pelo cardeal Ubaldo. Coloquei-me em fuga pela Europa, sem rumo e somente possuindo o objetivo de encontrar-me com Calvino, pensador emérito, cujas ideias afinam-se com aquelas expostas por Lutero há algum tempo. Essa é a minha história. Posso, quem sabe, conhecer-vos melhor. Conheceis a obra Instituições da Religião Cristã? Por certo dela ouvi falar, mas, lamentavelmente, não a tive nunca em minhas mãos. Por acaso, consegui um exemplar? Posso fornecer-vos? Gostarias? Certamente, Evilásio vos entregará o livro dentro de alguns minutos. Devo retirar-me, pois a fadiga a esta hora não me poupa. Amanhã conversaremos. Mas, a vosso respeito, senhor, boa noite. A figura austera do dono da casa retira-se sem vacilar e Maximiliano conforma-se em encerrar a conversa sem os esclarecimentos que intentava receber. A noite foi curta para o empenho com que se dedicou ao livro que lhe chegou às mãos. Entusiasmado, conheceu as principais ideias de Calvino estampadas com precisão nas instituições. Adormeceu somente quando o sol tomou-lhe o quarto e aqueceu-lhe, mais uma vez, o coração. O patrão vos aguarda no bosque ao lado do castelo, senhor. Obrigado, Evilásio. Irei agora mesmo. Dentre ativas árvores, quase solitárias nesse posto gélido das montanhas, fazendo sombra a um pequeno lago, lazulito e cristalino como poucos, encontra-se Maximiliano com aquele que lhe dá hospedagem. Evilásio disse-me ter acompanhado, durante toda a noite, movimentação no vosso quarto. Não conseguistes dormir? É verdade. Não fechei os olhos durante a madrugada, pois enfronhei-me com o livro que me destes. Tenho estranho hábito de ler e andar ao mesmo tempo. Por isso, a movimentação. Entendo. E o que achastes da obra? Profunda e esclarecedora, tratando de temas importantíssimos como a família, a fé, a lei, a igreja, os sacramentos, entre outros. Particularmente, chamou-me a atenção a parte relativa às relações entre o cristão e a política. De fato, a Igreja aproximou-se demais do Estado, tornando-se instituição política e não religiosa, como demandariam as suas origens. Cristo foi esquecido e o homem afastou-se, com isso, dos seus exemplos, dilapidando seu caráter e afundando-se em pecados. Por outro lado, como conhecer a Deus sem ler, realmente, as Escrituras? Mas os católicos leem e entendem as Sagradas Escrituras. Não. Entendem apenas aquilo que lhes é passado pelo sacerdote. Poucos leem, de fato, os escritos que retratam a verdade e a vida.
O autor da obra que tivestes a oportunidade de ler indica-nos que o governo pode e deve coexistir com a Igreja, mesmo porque pode ter autoridade divina. Entretanto, cuidar a autoridade política de proteger a Igreja não por ela ser protegida. Mas como a Igreja, sem armas ou exércitos, pode proteger o governo. Com sua palavra em nome de Deus. É mais poderosa a instituição que manipula o conteúdo das Escrituras do que 1000 exércitos poderiam conseguir. Mentiras e falsidades não podem ser a face da Igreja. O Papa tem imenso poder perante reis e imperadores. Não poderia mal utilizá-lo como vem fazendo ou permitindo que seus subalternos o façam. Por que falar latim com o povo? Por que não lhes transmitir o culto de forma simplificada em sua língua natal? Parece-nos que não se deseja o esclarecimento dos fiéis, mas a sua subjugação ante o princípio da verdade absoluta nas mãos de poucos que podem ler e entender, à sua maneira, o conteúdo dos escritos sagrados. Dogmas e leis ditados pelo papado não constituem a realidade da religião. São ideias suas ou de Calvino. Parece que ambos pensamos da mesma forma. E chegado o momento de dar um basta nesse desvio de finalidade abraçado pela Igreja Católica. Creio que Calvino diverge em alguns pontos das teses luteranas, mas na essência certamente ambos concordam. O maior trabalho, no entanto, parece-me não ser lançar a ideia, em que peso ser ela essencial ao movimento, mas a sua divulgação é imprescindível. E vos, pretendeis ajudar Calvino de algum modo? Sem nenhuma dúvida. Para isso estou aqui. Onde mesmo estamos? Em Genebra, nas montanhas da Suíça, próximo aos domínios dos Habsburgo. Como conheceis tanto de Calvino? Sois amigo ou aluno do mestre francês? Ambos, meu caro. Somos amigos e sou também seu aluno. Vamos entrar. O frio montanhês deve ser sorvido aos poucos. Novamente, nessa noite, fazem juntos a refeição e aprofundam as discussões sobre teologia, política e direito. Maximiliano segue, confortado, ao seu aposento. Há algum tempo não tinha a oportunidade de vivenciar momentos de tão prósperos debates. No dia seguinte, Evilásio encontra-se com Maximiliano, fornecendo-lhe um recado do patrão. Como? Ele partiu? Deixou-me alguma nota ou orientação de como encontrarei quem procuro. Calma, senhor. Tenho aqui uma carta, com específicas instruções. Passo-vos as mãos. Maximiliano, trêmulo, toma a missiva de Evilásio e coloca-se a ler apressado. Torna-se pálido à medida que progride na leitura e senta-se na cadeira mais próxima para não cair de vez no chão. São, de fato, instruções. Pede-me para divulgar as instituições e outras obras semelhantes que me forem entregues, a seu tempo, por todos os cantões europeus, em especial em Paris. Fornece-me condições materiais para seguir viagem, sem preocupações financeiras e confia na minha lealdade pela causa que ora estou abraçando. Diz que entrará em contato comigo quando achar oportuno em breve tempo. Assina. Jean Calvin, seu amigo e agora admirador. Realmente, senhor, passastes alguns dias com nosso querido líder. Ele teve que retornar a Genebra para cuidar dos interesses da academia que está organizando. Precisa de voluntários, como o senhor, para divulgar seus trabalhos, especialmente pela França. Viu na vossa pessoa alguém confiável e idealista. Se concordardes com a proposta feita, deveis partir imediatamente. Passo-vos os fundos para a vossa peregrinação. Sem qualquer comentário, Maximiliano parte a Paris, confiante e enlevado. As montanhas lhe dão um adeus silencioso, fazendo a brisa gélida acompanhá-lo na descida em direção à planície e remexendo as folhas da vegetação das redondezas tal como um glissando suave, que lhe concede tranquilidade e esperança. No céu límpido e azulado, uma esbelta ave branca como a neve do fastígio, voa soberana, gizando a paisagem e emitindo um canto distante e imperceptível. Maximiliano lacrimeja e agradece a Deus momentos tão esplendorosos e futuro tão promissor. Capítulo 46. De volta a Roma. De Genebra, Maximiliano volta a Roma, antes de seguir a Paris. Visando despedir-se de seus amigos, em especial de Epifânio,
coloca-se em frágil posição, ao caminhar despreocupado pelas ruas próximas ao Vaticano. Em pouco tempo, é descoberto pelo cardeal Baldo, que manda prendê-lo. Nessa ocasião, encerram-se as atividades do Concílio de Trento, o mais longo encontro eclesiástico da história da Igreja, amplamente conhecido como Contra-Reforma, fortalecendo a repulsa ao protestantismo. Detido para julgamento por traição, encaminha-se ao tribunal da Cúria Romana. Uma escadaria marmórea conduz os cardeais a uma porta gigantesca no alto da escada. Inteiriço, um dos guardas anuncia o início da sessão do concílio. Os juízes ingressam no recinto austero e soturno, construído especialmente para sediar a assembleia. Reposteiros suntuosos espelham a riqueza do ambiente, guarnecido de espelhos com molduras douradas, cuidadosamente distribuídos pela sala. À frente de todos, entra, soberano, o cardeal Baldo, conduzindo o séquito de julgadores ornamentados com mantos vermelhos e capuzes brancos, todos apressados e cabisbaixos. Conduz seu plenário Maximiliano. Em nome de Deus e do Santo Papa, instalo a sessão de julgamento. Vamos apreciar a alta traição sofrida pela Igreja Católica em face dos atos praticados pelo monge beneditino Maximiliano, aqui presente. Infiltrado no Vaticano, contando com a confiança da Cúria Romana e participando deslealmente do movimento reformista, o acusado usou a boa-fé dos católicos que o acolheram em Roma, proveniente de Florença, para ferir o seu juramento de fidelidade ao manto sacerdotal que veste. Tenho libelado algo a dizer antes da manifestação dos cardeais? Profere solene o cardeal Ubaldo. Não, senhor cardeal presidente. Nada posso acrescentar ao que vos disse anos atrás e que certamente vossa eminência fez constar no processo. Não compreendo tanta ira dedicada à minha pessoa, porém devo confessar-vos que não reconheço a legitimidade dessa egrégia assembleia para julgar-me. És um insolente e maniqueísta. Queres considerar este concílio como arbitrário e legítimo a fim de furtar-se de tuas atitudes levianas e traiçoeiras contra a Santa Igreja. Não há pior mal do que o teu, ao preencher o coração com a cólera satânica dos opositores do catolicismo. Abrimos os braços, no passado, para acolher-te em nossas entranhas, para agora ver-te apunhalando nossos ideias mais puros pelas costas. Não sou traidor, apenas abracei uma nova causa religiosa, na qual acredito e tenho fé. Submeti-me a um exame de consciência e considerei a mudança o melhor caminho, longe de pretender atacar a Igreja Católica. Desejas a confissão, renegando o protestantismo e voltando às tuas raízes beneditinas? Não, senhores. Sou agora protestante e assim permanecerei até a minha morte. A altivez de Maximiliano choca os cardeais e alguns minutos de silêncio são necessários para a recomposição de todos. Está bem, seja feita a tua vontade. O concílio reúne-se agora para decidir o teu destino. Retirado da sala e levado ao cárcere, Maximiliano espera, resignado, a sua sentença. Meses depois, em cruel estado de isolamento, e informado de sua condenação à prisão até que resolva renegar a reforma, publicando a sua confissão de culpa, adoece na masmorra e passa a ter visões constantes do mundo espiritual. A febre o faz delirar e, quando em desprendimento do corpo físico, reencontra-se com antigos inimigos agora no plano invisível. Certa noite, desperta interrompendo o sono e volta-se, afobado, para um dos cantos da cela, vislumbrando a figura de um militar germânico, com postura impertigada, que lhe dirige inúmeras ofensas. O espírito que o ameaça é Gunther, fiel servidor de Klaus von Biller, adversário que o matou pela força da espada, séculos antes, quando Giscard d'Antony, bispo de Lyon. Enquanto Maximiliano está preso e convertido ao protestantismo, no plano espiritual ocorre um rompimento entre os seus seguidores. Razuk, totalmente refratário à mudança de comportamento de seu líder, volta-se contra ele e forma um grupo adversário, abandonando Gedeão e todos os antigos aliados. A evolução dos espíritos não transcorre em igual prazo para todos.
Cada um evolui conforme o seu livre-arbítrio e de acordo com a sua capacidade individual e pessoal de assimilar e praticar os postulados cristãos. Enquanto Eustáquio progride ao longo de seus anos de expiação, Razuki e Gedião permanecem estacionados. Nessa época, portanto, Maximiliano tem a enfrentar vários inimigos, alguns reencarnados e outros no plano espiritual. Anos se passam e o ex-monge beneditino perde as esperanças de sair da prisão. Entretanto, em determinada madrugada, é retirado da cela e levado quase inconsciente. Desperta dias depois em uma cabana na floresta vizinha à cidade de La Rochelle, na França. Seus libertadores são protestantes ligados a Epifânio que, de Roma, buscava a todo custo salvar o amigo das mãos do cardeal Ubaldo. Onde estou? Indaga confuso Maximiliano. Está seguro agora? Chamo-me Landualdo e encontro-me a serviço de nosso companheiro Epifânio. Eu sabia que poderia contar com meus amigos. Desejo saber como anda a reforma. Podes informar-me? Continuamos enfrentando a oposição de Catarina de Médicis e, após inúmeros combates entre católicos e huguenotes, restam-nos os redutos de Cognac, Montalban, La Charité e também La Rochelle, onde estamos. E Calvino? Continua pregando em Genebra. Ele morreu, Max. Do mesmo modo, Epifânio também se foi. Perdeste a noção do tempo, pois foram muitos anos que ficaste encarcerado. Entristecido pela notícia da morte de dois grandes ídolos, ele lacrimeja, indagando, em que ano estamos, afinal? 1570. Ainda temos alguma chance de consolidar o movimento protestante. Não podemos perder a fé. Estamos em luta constante. Um de nossos mais combativos líderes, o almirante Coligny, assinou recentemente um tratado de paz com a corte, o que nos permitiu manter alguns redutos livres ao nosso culto e ao nosso trabalho. Ele também aproximou-se do jovem rei Carlos IX. Sua atitude, no entanto, despertou a ira e a inimizade de Catarina de Médicis. Estamos, portanto, em situação delicada, mas consolidando as ideias de Calvino. Fico mais tranquilo. Gostaria de começar a trabalhar imediatamente. Seria possível avistar-me com o almirante? Amanhã, sem falta, iremos procurar Coligny. Capítulo 47 – A Noite de São Bartolomeu. Um breve retrospecto histórico consolidou-se na França, lenta mas solidamente, o poder absoluto dos reis. A partir de 1520, os protestantes fizeram-se ouvir no cenário nacional e iniciaram uma ofensiva religiosa, aumentando o número de adeptos e buscando consolidar alianças da corte, em especial dentre os tradicionais e conservadores nobres que viviam à sombra de Francisco, e a progressiva participação do protestantismo na vida dos franceses irritava o clero e os fervorosos adeptos do catolicismo. Consagrou-se o ódio aos huguenotes por parte da família dos Guise, tradicional e católica. Organizou-se uma escalada de planos para exterminar o movimento reformista na sua raiz, culminando no massacre de Ossy, em 1562. Os católicos, nessa oportunidade, fizeram eclodir uma verdadeira guerra contra os protestantes, tornando delicadas as relações dos membros da corte. Adeptos da família Guise esgueiravam-se pelos corredores do Castelo Real conquistando aliados e promovendo intrigas. Dentre fiéis seguidores do Duque de Guise encontrava-se o Conde Revergy, inimigo contundente do movimento reformista e antipático às ideias de Calvino. Desfilava seus cerebrinos argumentos a todos que encontrava aí, através de festas regadas a excelentes vinhos e finas iguarias. Fazia crescer a posição dos católicos que liderava com esperteza invulgar. Demonstrando possuir habilidade em comum e despertando temor nos adversários, espalhava sua fama por todos os cantos da Europa, apesar de pouco registro constar, na história, a respeito de sua participação no movimento contra a reforma. O conde era um dos maiores aliados dos Guise, servindo também o fraco rei Francisco II e, posteriormente, Catarina de Médicis. Esta última, praticamente assumiu o trono francês quando tornou-se regente do rei Carlos IX, ainda menor de idade. Paralelamente,
Ao lado dos protestantes, crescia o prestígio do almirante Gaspar de Coligny que, apesar de educado na doutrina católica, em berço nobre, converteu-se às ideias reformistas e agia habilmente em defesa dos huguenotes. A França tinha oficialmente, como monarca, o rei Carlos IX, que inclusive foi prematuramente emancipado para assumir o governo, mas na realidade comandava com mãos de ferir os destinos franceses a sagaz Catarina de Médicis. Os anos seguiram seu curso de 1563 a 1570, quando Maximiliano foi libertado das masmorras romanas e retornou à França, a fim de engajar-se no movimento protestante. Prosseguem as ofensivas católicas contra os huguenotes e muitos embates isolados, espalhados pelo país, causam várias mortes. Registra a história, entretanto, o fatídico mês de agosto de 1572, que culmina na noite de São Bartolomeu. Enquanto Coligny aproxima-se do rei e enfraquece Catarina de Médicis, multiplicam-se as conspirações contra a reforma por toda a corte. Os preparativos para o casamento de Margarida de Valois e Henrique de Béarn estão em fase de consolidação e pelos pútridos bastidores da traição desenvolve-se com pleno vigor uma das maiores tramas já vividas na França. Os Guise, a essa altura ligados a Catarina de Médicis, organizam um massacre em grandes proporções contra seus inimigos protestantes. O conde Revergy aumenta suas articulações nos corredores palacianos e participa de inúmeras reuniões com a nobreza católica. O clero ligado ao Vaticano finge não saber dos acontecimentos, embora a realidade indique o contrário. Até mesmo o cardeal Baldo, juntamente com dezenas de bispos romanos, chega a Paris, a pretexto de participar do casamento que iria unir protestantes e católicos. Na data marcada para o matrimônio, entidades do plano espiritual inferior aproximam-se de Paris aos milhares, tais como exércitos do mal, visando participar da chacina que está sendo articulada no Palácio Real. Razouk, antigo aliado de Eustáquio, lidera uma das frentes de apoio aos planos diabolicamente tragados por Catarina de Médicis e pela família dos Guise. No plano material, contra os interesses de Maximiliano e seu grupo calvinista age, aberta e vigorosamente, o cardeal Baldo, também eterno rival de Eustáquio, desde a assembleia ocorrida nas profundezas do Umbral, quando houve um rompimento irreparável nas hordas inferiores. O capitão Tergote, provisoriamente aprisionado nesse corpo de prelado romano, está em franca atividade. De outro lado, Chedião, ainda fiel a Eustáquio, do plano espiritual comanda um grupo de apoio ao seu líder, resignando-se com suas mudanças de comportamento e de religião, propondo-se acompanhá-lo em qualquer circunstância e diante de qualquer decisão. Reencanado, astuto e traiçoeiro, na figura do conde Revergy encontra-se o inimigo do pretérito, Marcel, bispo de Orleans. No dia 24 de agosto de 1572, uma nuvem imensa e negra toma conta de Paris, representada por massas de espíritos que chegam de todos os lugares. Iniciado o massacre, em uma das ruas parisienses, Maximiliano é aprisionado. Quando desperta, está no centro de uma praça, em cima de uma carroça e vê, cavalgando em sua direção, um soldado portando uma lança. O sopro da dor, do ódio e da desmesurada cólera varre as ruas do coração da França. Ardem em fogo cruel os templos huguenotes enviando fumaça negra aos céus, cegando, ainda mais, o parque iluminado das estrelas. Gritos explodem por todos os cantos, unindo-se, de pronto, aos urros emanados também no plano invisível. Inimigos do passado regozijam-se em suas vinganças. Ocorrem inúmeros reencontros abruptos entre recém-desencarnados e espíritos inferiores que os aguardam, causando um tremor magnético indescritível, que abala ainda mais a precária estrutura emocional dos parisienses. O trabalho das equipes de luz, enviadas pelo plano superior, constrói um arco-íris no horizonte, embora afastado do centro da luta e somente para resgatar aqueles que, por merecimento, devem seguir rumo às cidades espirituais ou seus postos de socorro. Saravadas de pontiagudas lanças de origem desconhecida cruzam o céu e atingem vários protestantes em uma praça da periferia,
desmotivando a resistência. Sacerdotes católicos, dentro de suas igrejas, fazem seguidamente o santiamem, encomendando almas e pedindo, com humildade, o perdão divino. Sem quaisquer condições de reagir, Maximiliano vislumbra ao seu final estampar-se na pontiaguda seta que se aproxima. Impassível e mantendo a sua fé cristã, fixa os olhos no cavaleiro e sente-se amortecido. Subitamente, ouve um tristânico som representado pelo vôo certeiro da lança disparada por seu algoz. Varando-lhe o peito e atravessando-lhe as costas, a haste pontiaguda serra-lhe a visão material, conduzindo-o, de pronto, a outro plano de sua existência. Imediatamente, recorda-se, sob o crivo de vários flashes, de seu desencarne em Dijon, no ano de 500. Perde, após, a consciência. Transfigurado, percorre as ruas da cidade o cardeal Baldo, seguido de perto por vários soldados. Depara-se com os corpos desfigurados de protestantes, deixados mortos em cada viela e por todo lado. Determina aos seus protetores armados que o conduzam de volta ao castelo real, pois resolve partir imediatamente para Roma. Sua vingança contra Maximiliano começa a soar-lhe inútil e ínfima diante de tamanha atrocidade, enquanto o remorso corrói-lhe o âmago. Ao voltar para o Vaticano, cai no ostracismo e jamais retorna ao cenário político-religioso que o tinha projetado a Cúria Romana. Por remorso ou por desgosto, ele não se esquece da chacina sangrenta que teve a oportunidade de acompanhar. A noite de São Bartolomeu, uma violência cruel e injustificável, no contexto de uma disputa religiosa, fica para sempre indelével na memória e na história do Reino de França. Capítulo 48, do mundo das artes à escravidão. Deixando a França, assassinado na noite de São Bartolomeu, Eustáquio estagia por algum tempo em Alvorada Nova, consciente de que deve reencarnar mais uma vez, em especial para reencontrar antigos adversários. Parte, então, para a África, onde nasce na tribo Yoruba, cuja aldeia situa-se no Golfo de Benin, na costa ocidental. O seu povo dedica-se à fundição do bronze e à construção de belas peças de arte, que são vendidas aos estrangeiros. Sob a identidade de Levi, Eustáquio carrega consigo enorme bagagem de conhecimentos, além de ter aprendido a cultivar sentimentos mais nobres. Desagregado na relação familiar, desde cedo perde a mãe e é abandonado pelo pai. Tem apenas a irmã menor Vana para cuidar e orientar. Olhando as linhas do horizonte sobre o mar, ele deseja um dia partir para terras distantes, disposto a conquistar novas culturas. O seu único obstáculo às aventuras e irmã, que é deficiente física. A pequena e rebelde jamais entende por que Levi lhe dedica tanto carinho e atenção. Os sábios caminhos tragados pelo plano superior, no entanto, colocam numa estreita relação familiar os inimigos seculares Eustáquio, Levi, e Tergote, Vana. Maldito sejas, Levi. Deixa-me em paz. Não preciso de tua ajuda e passo muito bem sozinha. Vana, porque toda aspereza. Quero teu bem e preocupo-me contigo. Seria demais deixar que teu irmão cuide de ti? Seria. És um intrometido e queres comandar a minha vida. Quanto mais longe estiveres, sinto-me melhor. Ao atingir 12 anos de idade, Vana liberta-se do jugo de Levi e começa uma vida desregrada e leviana, recebendo para encontros amorosos muitos homens de sua tribo. A provocação ao irmão lhe agrada muito mais do que esses seus relacionamentos. Quanto mais entristecido e revoltado Levi se torna, assistindo o desenrolar dos fatos, mais incentivo tem a irmã para prosseguir com seus desmandos. Mesmo deficiente, continua Vana contraindo débitos imensuráveis ao longo de seu estágio na materialidade, totalmente refratária aos conselhos do irmão. Levi não se considera vencido e persiste em sua trajetória de auxílio e amparo à garota. Sente-se constantemente rejeitado, embora jamais deixe de amar a irmã. Sua tribo é pacífica e não afeita às guerras e às armas. Certa ocasião, é invadida por mercenários ingleses que desejam aprisionar escravos. Levi é capturado e, em razão disso, separa-se definitivamente da irmã Vana, que permanece em terras africanas.
Detido, termina aprisionado no navio de um rico comerciante de Londres, cujo filho, conhecido por Big Joe, comanda a aventura pirata para o tráfico de trabalhadores negros. Conduzido à presença do líder da expedição, Luffy permanece impassível. Esse escravo está cabisbaixo e não se move. Está doente. Em absoluto, senhor. Acredito que ele apenas sente falta de sua tribo. Tens certeza, Paperboy? Não quero arriscar, carregando comigo inválidos. Assume a responsabilidade integralmente, Big Joe. Em pouco tempo, ele estará entrosado com os demais e começará a trabalhar. O navio inglês segue para a costa brasileira, onde os africanos deverão ser vendidos. Ao longo do percurso, Big Joe diverte-se irritando Luffy, o mais calado dos escravos. Tragam-me aquele negro mudo. Quero analisá-lo melhor. Segundos depois, ambos se entreolham. Então, zopeiro, que tens a dizer-me agora? Resolveste falar alguma coisa? Risos. Ah, já sei. Gostarias de ser surrado todos os dias para adquirir coragem de gritar, não é? Chicoteiem esse imprestável. Conformado, Luffy começa a apanhar diariamente, mas continua sem proferir uma só palavra. Revoltado com sua situação, ele somente conversa com alguns companheiros escravos. Essa reencarnação que está vivenciando tem uma finalidade específica de fazer Eustáquio reencontrar-se com inúmeros algozes do passado. O comerciante inglês, Big Joe, em verdade, e Gunther von Bavagnalm, que no século VIII auxiliou várias forças a derrotar Giscard d'Antony. A longa viagem conduz muitos prisioneiros à morte, já que são submetidos a péssimas condições de higiene e alimentação. Um dos escravos inconformados, Cauim, começa a tramar uma rebelião. Percebendo que seriam massacrados se tentassem reagir de algum modo contra os ingleses, Luffy lidera um grupo contra o movimento rebelde. A rivalidade cresce entre os dois. Cauim, reencarnação de Marcel, bispo de Orleans, defronta-se outra vez com seu antigo inimigo. Sinto que desejas desafiar-me, Luffy. Não é verdade, Cauim. Apenas insisto em evitar o confronto que tanto queres, pois sei que nosso povo seria cruelmente esmagado. Além disso, já não te parece suficiente a miserável situação a que fomos submetidos? Não sejas covarde. Dependemos uns dos outros para sobreviver neste lamaçal onde fomos atirados. Não se pode combater o inimigo com flores. Devemos surpreendê-los enquanto nos resta alguma força. Bobagem. Um único gesto agressivo de nossa parte e os mercenários promovem uma chacina. Após muita discussão, a posição de Luffy prevalece, irritando o adversário Cauim, mas evitando, de fato, uma tragédia. Os meses subjugam implacavelmente as esperanças dos africanos e solapam-lhes o orgulho e altivez. Muitos desencarnam e outros cedem por completo às ordens dos ingleses. Dominados e submissos, chegam à Guiana Inglesa, onde desembarca o primeiro grupo de escravos. Big Joe quase deixa Luffy nesse local, mas desiste quando ouve os conselhos de seu auxiliar, Paperboy, que deseja vendê-lo por alto preço em terras brasileiras. Após a segunda parada, agora no litoral baiano, um segundo grupo de escravos desembarca. A viagem prossegue rumo ao Rio de Janeiro. Tornam a surgir desavenças a bordo entre Luffy e Cauim. As noites parecem não ter fim e os dias destroem, minuto a minuto, as resistências de todos, submetidos que são a trabalhos esgotantes. Aportam ao rio e o último grupo de africanos desembarca, para ser levado, de imediato, a leilão. Orgulhoso de sua mercadoria, Big Joe ladeia as qualidades de seus prisioneiros. Um dos compradores interessa-se por Luffy e Cauim, pagando excelente soma ao comandante inglês. Desligando-se dos piratas, os dois seguem viagem ao interior da capitânia e são entregues a um sacerdote lusitano, como presente de abastado comerciante da corte portuguesa, desejoso de cair nas graças da igreja. Inescrupulosamente, o religioso aceita os préstimos dos escravos e determina-lhes que auxiliem o seu pessoal na construção de um templo que está erguendo.
Os castigos imoderados e as precárias condições de vida a que são submetidos terminam aproximando Caim e Levi. Uma amizade solidária e fruto da miséria surge entre os antigos adversários. Apesar do imenso sofrimento, eles conseguem reparar grande parte dos débitos pretéritos, exercitando o perdão mútuo e fazendo surgir um sentimento fraterno de amparo mútuo.